sobre os testes, caso alguém não tenha entendido alguma coisa do módulo passado, né? Porque uma coisa é na hora que você ouve e outra coisa é na hora que você põe em ação. Na hora que o paciente chega, você começa, opa, peraí, apareceu uma dúvida aqui na hora, mas parecida. Depois eu abro para perguntas para vocês e a gente conversa um pouco sobre isso. Mas, então toda essa parte introdutória do primeiro módulo serve para isso aqui também, tá? Por isso que a gente demorou mais, inclusive a parte do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é super importante a gente estar relacionando com a parte visceral, vai estar relacionada com essa parte de função. Então, pensar nisso tudo vai ser essencial, tá bom? E aí agora, nesse módulo, temos algumas vísceras para a gente conversar. A gente vai começar pelo intestino. Intestino, a gente vai ter vários pacientes que vão estar relacionados com a parte intestinal. É uma das partes que se tem muitos estudos. Na verdade, muito é uma palavra não boa. Tem uma grande parte relacionando aos poucos que se existe da parte visceral. Existem mais estudos pensando em intestino quando a gente pensa em tratamento visceral. Mas mesmo assim, volto a dizer que a qualidade dos estudos pensando em manipulação visceral são péssimos. Então, são de baixa qualidade. Por isso que a gente tem uma resistência muito grande, porque não se tem muitas coisas provadas, comprovadas, que realmente melhora o que a gente muitas vezes quer melhorar. Mas então, por isso que eu não posso estar afirmando muitas coisas. Eu sei que consigo reequilibrar meu paciente, eu sei que uma técnica de diafragma já vai ajudar. E se eu usar algumas coisas específicas, alguns estudos começam a apontar alguns melhores interessantes e outras começam a criar dúvidas que mostram caminhos para a gente ter novas pesquisas. Então, é muito legal que se tiver alguém aqui na pós que pensa em fazer uma pesquisa, em fazer, sei lá, um mestrado ou um doutorado, pensando nessa área, tem muita coisa para pesquisar. Muita coisa mesmo. Dá para a gente, enfim, desenhar linhas de estudos aqui para todo mundo, para todas as vistas. Não é fácil, porque existem poucos estudos para embasar, mas existem muitas perguntas clínicas sem respostas ainda, tá? Muito bem. Só antes da gente entrar exatamente na parte de intestino, queria só aproveitar que vai ficar gravado, deixar claro algumas coisas que vocês tinham perguntado para a gente em relação à prova. Vamos lá. Dentro da pós-graduação, eu, Val, preciso dar uma nota para cada um. A pós-graduação é que exige que cada pessoa tenha uma nota do módulo. Por que eu vou dar essa nota? Quando eu faço uma pós-presencial, eu posso colocar presença. Quando é uma pós-IAD, não é obrigatório ser ao vivo, pode ser gravado, então não tem como colocar presença. Eu posso dar uma nota pela cara que cada um está aqui aparecendo na câmera. Mas, peraí, ó. Como? A Marta ali. Então, assim, a gente precisa organizar isso da melhor forma. O objetivo da prova não é reprovar ninguém, não é ferrar com a vida de ninguém. O objetivo da prova é mostrar para você se você entendeu o conceito básico do módulo. Então, a prova, ela não vai ser difícil. A prova, ela não vai ser pedindo coisas que não fazem o menor sentido. Ela vai ser pensando sempre na sua prática. Para você atender um paciente, o que seria legal você saber desse módulo? Então, vai ser buscando perguntas relacionadas a essa prática. A prova, provavelmente, ela vai ter 20 questões objetivas. Então, a gente está contratando um software. Na verdade, a gente contratou, mas a gente está fazendo a implementação dele. Um software que faz essa prova. Essa prova, ela não é um horário fixo. Cada um vai entrar no seu horário e vai fazer, tá bom? Então, esse software é específico de provas. Você vai organizar o seu horário, vou fazer amanhã, tal hora. Você pode entrar lá e fazer. A gente vai ter uma janela de oportunidades. Se você se organiza, você entra, você vai lá e faz, tá bom? E aí, ele vai aparecer. Se não tirar nota 7, o MEC exige que a nota na média seja 7. Então, se tirar nota 7. Se você não conseguiu, você vai ter uma nova oportunidade de estar fazendo e ele vai ter essas possibilidades lá dentro. Então, é um software organizado que faz essa página da prova bem organizada ali. Não é qualquer coisa que a gente está fazendo, tá bom? Não tem como eu fazer ao vivo, não tem como eu organizar todo mundo para fazer no mesmo horário. Não é tão simples assim uma prova. Então, você vai poder se organizar. Quando você estudou o módulo, você entra lá e você faz. Ah, não passei, estuda de novo, faz de novo, sem problema nenhum, tá bom? De novo, é para ajudar vocês. É para você entender. Será que eu peguei a ideia central desse módulo? Será que eu tô entendendo? Tô entendendo. Nossa, faltou pouco. Opa, preciso estudar mais um pouquinho. Então, é legal para você ter esse parâmetro. Em nenhum momento eu vou estar julgando ninguém. Quero deixar muito claro isso, tá bom, gente? Prova são perguntas aleatórias, entre aspas, que a gente escolhe e coloca lá. Você pode ter entendido aquilo ou não, e aí vai tirar uma nota. E, enfim, é isso, tá bom? Então, a gente vai passar para vocês as informações, fiquem tranquilos, não vai ter data certinha, a gente vai passar, ó. Durante esse período você pode entrar e fazer. Você entra e faz as provas que você quiser lá, e vai estar liberado para você. Se você não passou, vai estar liberado de novo. E aí você vai seguindo fazendo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai avisar tudo. Como acaba, tinha gente nervosa achando que já ia ser agora a prova. Não, não vai. Você vai estudar com tranquilo, no seu tempo, com calma, e é bem tranquilo isso. Bom, acho que é esse negócio da prova que estava na cabeça. Então, vamos lá. Eu vou começar, acho que espelhando aqui primeiro o iPad, pra gente falar de intestino. Eu vou segurar o chat aqui para não ficar aparecendo para vocês. Deixa eu só abrir o... Opa. Só abrir o aplicativo aqui. Não, na verdade, eu vou abrir o de desenho, vai ser melhor. Bom, vou espelhar para vocês. Tá. Aí. Muito bem, gente. Tá lá embaixo, acho que tá de boa. Vamos falar, então, de intestino. Depois eu vou contar uma notícia para vocês, mas vamos seguir aqui. Bom, a gente já falou de duodeno, né? Duodeno faz parte do intestino. Duodeno faz parte do intestino delgado. Aí agora a gente vai falar de jejum, ilho e intestino grosso. Mas a parte aqui mesmo que a gente vai começar vai ser pelo intestino grosso. Então, vou organizar ele aqui. Vou desenhar primeiro, para depois eu falar para vocês. Não ficar difícil de vocês desenharem também e prestar atenção. Nossa particular ali. Pronto. Esquematizado aqui, o intestino grosso. Vamos lá. Partes do intestino. Na verdade, faltou o apêndice aqui pra gente, só para deixar ele aqui já de peitinho também. Partes do intestino grosso que a gente tem. Seco. Depois, cólon ascendente. Ah, mas é cólon ou colo? Depende da anatomia que você usar, tá bom? Tanto faz. Cólon transverso. E cólon descendente. Depois dessa voltinha. Cólon sigmoide. Reto. E o final, canal anal. Bom, essas são as partes. Isso é muito legal, porque isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra lá da época da anatomia. A gente tem algumas características. O intestino, aqui no caso, o intestino grosso, ele tem aproximadamente 1,5 metros, só para você ter uma ideia do tamanho dele. O seco, ele não tem a gente comentou no primeiro módulo algumas estruturas que fixam as vísceras na parede posterior.
Então, nós falamos de mesentério, nós falamos de mesocólon. Então, mesentério é um nome que se usa generalizado, mas, na verdade, ele se atribui mais ao intestino delgado. Mesocólon, tá falando mesocólon, ele fixa o cólon na parede posterior. Mas ele não é em toda a parte do intestino. Olha que doido. Seria muito mais fácil nós falar assim, não, o intestino grosso inteiro está fixo lá através do mesocólon. Não. Existem partes do intestino que tem o mesocólon e existem partes que não tem o mesocólon. Então, quando a gente olhar uma imagem, a gente vai ver que existem partes do intestino grosso que estão bem lá posterior, nessa parede posterior, e existem partes que estão mais soltas. Ou seja, o cólon ascendente e o cólon descendente, eles são considerados secundariamente retroperitoneal. Então, o que é retroperitoneal? Aquele que está atrás do peritônio. E secundariamente retroperitoneal é porque, assim, ao mesmo tempo que ele não é, porque é como se você olhasse a parede abdominal, tirasse todas as vísceras, você olha ela lá posteriormente, é como se tivesse um buraco, um orifício, onde ele está encaixado. Então, ele está soltinho, cólon ascendente e cólon descendente. Ou seja, quando eu vou fazer técnicas de cólon ascendente e cólon descendente, eu tenho que aprofundar um pouco mais, porque eles estão encaixados lá atrás, tá bom? Então, quando ele está encaixado lá atrás, ele não precisa de mesocólon. Ele não tem cólon ascendente e cólon descendente, não tem fixando ele lá atrás, tá bom? O seco, ele não está encaixado lá atrás. Ele é mais soltinho, ele não é, como que eu posso dizer? Ele tem mais ou menos uma espessura de 7,5 por 7,5, é como se fosse quase um círculo ali, então ele é uma bolsa, realmente. E o século, ele tem essa liberdade maior, ele também não tem esse mesocólon, vamos dizer assim. Então o século também não tem, tá bom? Então o que vai ter? O apêndice, ele vai ter um meso aqui, um mesopêndice que vai estar preso no século, então o apêndice ele não está soltinho. Ele tem lá a voltinha dele, mas ele tem um meso que fixa bem no século. Então ele é bem fixo ali. Quem mais que vai ter? O cólon transverso. Então existe um mesocólon transverso, que fixa esse cólon transverso na parede posterior. O cólon transverso ele é mais solto. Então ele faz uma caída. Na verdade, esse cólon transverso, ele desce até mais ou menos a linha do umbigo. Então ele desce aproximadamente até L3. Então quando a gente faz aqui o desenho, eu não faço ele tão descendo assim, fica difícil de a gente organizar. Né? A gente faz ele geralmente retinho, mas ele não é retinho. Ele desce, ele tem uma alça caída. Então ele tem esse mesocólon que segura esse cólon transverso, tá bom? Existe um mesocólon. Eu acho que eu vou fazer de outra cor aqui, para ficar mais organizado. Então aqui é o mesoapêndice. E aqui nós vamos ter um mesocólon transverso. Depois, o cólon descendente eu falei que não tem, ele está no orifício atrás, o sigmoide vai ter. Então, o sigmoide vai ter o mesocólon sigmoide. O sigmoide, ele tem uns 45 centímetros, mais ou menos. Ele não é só esse pedacinho que nem a gente desenha, são várias alças intestinais ali, que estão acumuladas nessa parte inferior, nesse quadrante inferior esquerdo, que é onde vai acumulando essas fezes. Imagina o paciente com constipação intestinal. Como que vai estar esse cólon sigmoide? Cheio de fezes. Quanto mais tempo essas fezes permanecem nesse cólon sigmoide, mais endurecidas elas ficam. Porque ele vai absorvendo a água que existe ali. Então, se o paciente consegue evacuar rápido as fezes do paciente, ela vai sair num formato legal e vai sair numa consistência legal. Agora, quanto mais tempo esse paciente demora, mais tempo essas fezes ficam no cólon sigmoide, mais desidratadas elas vão estar. E é isso. O reto e o canal anal também não tem, tá bom? Não precisa ter esse meso. Então, são essas três estruturas aí que vão ter essa fixação ali na parede posterior e o cólon ascendente e o cólon descendente vão estar lá dentro desse orifício, praticamente, que são considerados secundariamente retroperitoneais. Beleza? Muito bem. Então, a gente tem as estruturas, a gente tem os mesos, e aí a gente tem o quê? A gente tem, vamos colocar aqui. Aqui vai ser a aorta abdominal, vascularização. A aorta abdominal descendo aqui, e aí nós temos duas artérias que saem da aorta abdominal, que vão vascularizar esse intestino. Na verdade, eu vou só voltar e fazer aqui a parte do jejum milho que eu acabei não fazendo para vocês, vou falar do outro ali, que a gente já vai colocar tudo junto. Aqui, gente, vou fazer marronzinho. Nessa parte aqui, a gente tinha o duodeno, lá embaixo, lá atrás. Lá posterior, eu tinha o duodeno. Ele estava nessa região ali. Lembra que ele fazia a volta ali, junto com a parte da L1, L2, L3? Eu vou pagar para não ficar muita coisa, mas só para vocês se lembrarem. Nessa região aqui, a gente não tinha a junção duodeno-jejunal, que terminava o duodeno. Então, eu vou ter, quando termina o duodeno, eu vou ter as alças de jejuno e ilho. Então, toda essa parte interna, eu tenho jejuno e ilho. Jejuno e ilho. Estão ali por dentro. Toda essa parte, são várias alças intestinais. Geralmente são 6 a 7 metros de alças intestinais. Então, toda essa parte interna tem jejuno e ilho. E ele termina onde? Ele termina numa estrutura que a gente chama de válvula ilho-secal, que é a FIC. Então, válvula, ilho, porque é ilho, a parte do ilho, e seco, porque é a parte do seco. Então, todo esse material que está vindo pelo jejum no ilho vai ser jogado para dentro do seco. E aí existe uma válvula para coordenar isso daí. E também para não ter esse refluxo, né? Para não devolver. Então, existe uma válvula ilho-secal. Tá bom? Muito bem, voltamos para a artéria, não. Vamos só falar aqui do... E o jejum ilho, como são várias e várias e várias alças, como que ele está preso lá atrás, na parede posterior? Através de um mesentério. Então, eu tenho um mesentério que vai fixar esse jejum milho lá atrás. Esse mesentério, ele está numa linha mesentério do intestino delgado. Então, eu tenho uma linha lá atrás, e esse mesentério, que a gente chama raiz do mesentério, e ele vai fixar essas alças intestinais lá na parede posterior. Então, geralmente, essa raiz do mesentério está relacionada desde a junção do duodeno jejunal até a válvula iliocecal, como se tivesse uma linhazinha descendo. Então, a raiz é chamada raiz do mesentério, e aí, o mesentério, a gente vai ter imagens para vocês visualizarem isso daí. Muito bem, vamos lá para a vascularização, então. Aí eu tenho a aorta. Aqui é a aorta. A primeira artéria que vai sair é o que a gente chama de artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela está relacionada mais com a vascularização, para ficar fácil para vocês, do lado direito. Então, tem uma vascularização do lado direito. Então, quem que eu tenho do lado direito? Eu tenho seco e apêndice, eu tenho
cólon ascendente e eu tenho uma parte do cólon transverso. Como que vão chamar essas artérias? Eu tenho uma artéria iliocecal. Então, pego uma partezinha do ilho e seco. Essa daqui é a artéria iliocecal. Eu tenho uma artéria que vai aqui, pegando essa parte do cólon ascendente, que nós chamamos de artéria cólica direita. Artéria cólica direita. E eu tenho uma outra que vai subir um pouquinho, que chama de artéria cólica média. Eu sou obrigado a saber o nome de todas essas artérias? Não, não vai mudar o seu tratamento, tá bom? Mas é interessante você pelo menos ver. Artéria iliocecal, artéria cólica direita, artéria cólica média. Daqui vão sair ramozinhos que vêm para o apêndice também, apendicular, tal, e vão sair vários ramozinhos. Dessa mesma artéria mesentérica superior, ela sai ramos que vêm para a parte artérias jejunais e artérias ileais. Ou seja, a artéria mesentérica superior vasculariza o intestino delgado, jejum no ilho, e vasculariza a parte direita do intestino grosso. Então, resumindo, é isso. É isso que é importante você saber. Que ela vasculariza o intestino delgado e vasculariza a parte direita do intestino grosso. Depois, do outro lado, um pouco mais para baixo, eu tenho saindo a artéria mesentérica inferior. Ela vem para o lado esquerdo. Quando a gente olha a aorta, eu já tenho essa diferença. A mesentérica superior sai para a direita e a mesentérica inferior ela sai para a esquerda. Então, a artéria mesentérica inferior. E a artéria mesentérica inferior vasculariza quem? Quem sobrou? Então, a parte esquerda. Quem que faz parte dessa parte esquerda? Artérias retal superior, artéria sigmoide, artéria cólica esquerda. Então, artéria retal superior, artéria sigmoide e artéria cólica esquerda. Vocês viram que a gente teve dois ramos, que é a mesentérica superior e inferior, que ela vai sair do ramo para vascularizar todo o intestino. Então, o importante mesmo é você olhar e ter essa noção dessa visão geral. De, olha, a vascularização está saindo da aorta. Na aorta eu tenho dois ramos, mesentérica superior e mesentérica inferior. Basicamente, a superior é lado direito e a inferior é lado esquerdo. Fica mais fácil da gente organizar o nosso raciocínio, quando a gente vai resumindo de uma forma assim. Só que se eu chego simplesmente para você e falo isso, olha, a artéria mesentérica superior vasculariza o direito, a mesentérica inferior vasculariza o esquerdo. Então, às vezes você acaba confundindo. Aí depois que você enxerga, fala, faz sentido. Então, eu sei que isso, pelo menos, no seu cérebro aí você vai guardar. E o nome delas são das regiões onde elas estão, né? Não é tão difícil assim. São exatamente as regiões onde elas vão vascularizar. E é muito legal porque o intestino aí ele tem uma conexão. Então, essa artéria cólica média, ela meio que forma uma alça e se comunica com o outro lado. Então, ele meio que forma uma alça e vai se comunicando, ou seja, toda a parte do intestino vai sendo vascularizada. Isso daí, alguns livros trazem como arcada de Riolan. Essa arcada de Riolan nada mais é do que a comunicação do lado direito com o lado esquerdo. Então, essas artérias cólicas, elas meio que chegam a se comunicar e formam uma arcada de toda essa vascularização. É só uma forma da gente ligar essa informação. A drenagem, ela vai levar o mesmo nome. Então, assim, é Ctrl-C, Ctrl-V, a drenagem venosa. É o mesmo nome, tá bom? Eu vou desenhar aqui em cima, vai ficar bem rabiscadinho, mas ela vai levar o mesmo nome. Vamos colocar... A gente já pôs de azul, mas deixa eu colocar cor de azul aqui. A drenagem venosa, eu tenho que lembrar do quê? Que essa drenagem visceral, geralmente, ela vem para uma estrutura que nós chamamos de veia porta. O fígado está aqui em cima, ó, do lado direito. Então, aqui eu vou ter a veia porta. Nós falamos na aula de fígado sobre veia porta. Então, eu vou desenhar a veia porta aqui em cima. A veia porta, ela é formada por duas artérias. Artérias não, perdão, por duas veias. Veia esplênica e veia mesentérica superior. Então, vou pintar elas agora para ficar mais nítido. Vindo do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo eu tenho o baço. Então, essa aqui é a veia esplênica. E essa que vem da parte direita mais baixa é a veia mesentérica superior. Então, a veia porta, ela recebe um ramo que é a esplênica e outra que é a mesentérica superior. Só que existia uma veia que deságua na veia esplênica, que é a veia mesentérica inferior. Então, veia mesentérica inferior, ela manda para a esplênica e da esplênica vai para a porta. Tá vendo que é o mesmo nome? Veia mesentérica superior do lado direito, veia mesentérica inferior do lado esquerdo. Então, tanto a vascularização quanto a drenagem são os mesmos nomes. Do lado direito, veia mesentérica superior vai direto para a porta. Do lado esquerdo, veia mesentérica inferior vai para a esplênica e da esplênica vai para a porta. Resumindo, no fim das contas, tudo vai para a veia porta. E o nome das veias é das estruturas. Eu tenho uma veia apendicular, uma veia cecal, uma veia cólica, veia retal superior, veia sigmoide, veia cólica. É o mesmo nome das artérias, das estruturas. Então, veia apendicular, veia cecal, veia iliocecal, veia cólica, exatamente os mesmos nomes ali, tá bom? Então, o importante mesmo é vocês visualizarem como que tudo isso acontece, como que realmente tudo isso funciona. E esse trânsito desse sangue, né, como que é o caminho que ele vai seguindo para a gente entender no nosso raciocínio clínico avançado, qual a melhor forma de poder ajudar esses pacientes. Quando eu penso num raciocínio de vascularização, como que eu posso potencializar? Quando eu penso num raciocínio de drenagem, como que eu posso potencializar? Quando eu penso numa técnica, a gente falou da técnica hemodinâmica, que é melhorar essa drenagem dessa cavidade abdominal. Ou seja, eu estou querendo favorecer esse processo aí, esse caminho. Então, existe alguém no meio do caminho que está dificultando isso? Será que o fígado está dando conta desse sangue que está chegando nele? Porque se meu paciente tem um problema lá no fígado, será que isso está relacionado? Será que eu vou ter que fazer uma avaliação do fígado quando eu tiver um paciente com alteração do intestino também? Porque eu preciso melhorar essa drenagem venosa, entendeu? Como que eu vou juntando outras informações para poder performar melhor no meu paciente. A gente tem um detalhe aqui que é importante falar para vocês, que eu falei, a veia retal superior, ela vai ali para a mesentérica inferior e vai para a porta, e vai para esse sistema porta. A veia retal inferior, ela vai para a veia cava inferior, que está recebendo o sangue dos membros inferiores.
Então, sangue que vem dos membros inferiores, artérias, veias ilíacas, que cai na veia cava inferior, essa veia retal inferior, também vai para esse sistema da veia cava inferior. É só para vocês entenderem que existem dois sistemas de drenagem. Existe a veia porta e existe o sistema relacionado com a veia cava ali, que vai estar pegando esse sangue, que inclusive no fígado eles se comunicam, mas são dois caminhos diferentes que eles podem estar seguindo. Então, se eu falo de um paciente que tem uma hemorroida, por exemplo, eu tenho sim que levar em consideração toda essa parte de drenagem. E aí eu vou verificar o que vai ser mais efetivo para o meu paciente. Será que tem uma relação mais com o sistema da veia cava ou mais com o sistema da veia porta? Porque eu estou falando da parte mais baixa. Eu colocaria direto com a veia cava. Mas pode ser que exista uma influência da veia porta e aumentando uma congestão ali também. Então é importante a gente entender toda essa parte desses sistemas, né? Tanto arterial quanto venoso. Muito bem. Inervação. Vai ficar lindo esse desenho. Vai ficar lindo. Inervação. Vamos colocar inervação de rosa. Eu tenho uma inervação simpática e uma inervação parasimpática. A inervação simpática, eu tenho o quê? Vamos dizer aqui, ó. Eu tenho uma linha que divide. Tudo que está nesse triângulo superior ali do lado direito, que envolve seco, colo ascendente, colo transverso, jejum, ilho, vou apagar aqui para não ficar tanto, está sendo inervado de T10 a T12. Vamos relembrar? A gente falou muito no módulo passado de T5 a T10. Porque T5 a T10 era a inervação de quem? Estômago, fígado, pâncreas, baço, primeira e segunda porção do duodeno. A gente falou muito sobre isso. Depois, quando a gente entrou na segunda porção do duodeno, D3 e D4, a gente começou a falar de T10 a T12. Então, de T10 a T12, nervos esplânicos torácicos menores, que sai de T10 a T12, vai inervar D3, D4, vai inervar jejum no ilho, vai inervar seco, cólon ascendente e cólon transverso. Então, até o cólon, aqui a flexura do lado esquerdo do cólon transverso, nós temos a inervação de T10 a T12, nervos esplânicos torácicos menores. E existe um gânglio chamado gânglio mesentérico superior. Tá vendo como fica fácil? Tudo tem o mesmo nome. É artéria mesentérica superior, veia mesentérica superior, gânglio mesentérico superior. É tudo com o mesmo nome. Tudo da mesma família. Então, gânglio mesentérico superior, até a flexura esplênica. A flexura esplênica é essa flexura aqui, do colo transverso com o colo descendente, em que eu tenho o baço aqui em cima. Então, até essa parte ali é T10 a T12, que faz a inervação. Gânglio mesentérico superior, nervos esplênicos torácicos menores. Depois disso, colo descendente, sigmoide, reto. Essa parte de baixo, a inervação simpática é L1 e L2, que é o próximo nível. Nervos esplânicos lombopélvicos. Lombar e pelve, lombopélvicos. Gânglio mesentérico inferior. Não é artéria mesentérica inferior, veia mesentérica inferior, gânglio mesentérico inferior. Então, a parte de baixo, gânglio mesentérico inferior. E o parasimpático? Parasimpático. Mesma divisão. Até a flexura esplênica é o nervo vago, que sai lá do crânio, 10º par craniano, até a flexura esplênica. Depois da flexura esplênica, essa parte de baixo... Opa, meu Deus, peraí. Perdi aqui, gente. Desculpem, porque uma pessoa me ligou, daí caiu tudo. Deixa eu tentar aqui de novo. Então, até a flexura... Opa, travou. Até a flexura esplênica é o vago. Da flexura esplênica para baixo é o sacro. Lembra? S2, S3 e S4. Então, tem o parasimpático craniano e o parasimpático sacral. Até a flexura esplênica é o vago, que é o craniano. Para baixo dela é o sacro, que é o sacro, que é o sacral. Que estranho. Dá para desenhar mais coisa em cima aí? Tá lindo o desenho, né? Então, eu tenho essa divisão. É como se fosse um triângulo, ó. A parte de cima e um triângulo a parte de baixo. O que falta a gente colocar aqui? Vou colocar de laranja. Faltam algumas conexões. Com que a gente vai estar conectado, esse intestino, né? Quais as conexões? A gente já falou dos mesos, já falou do mesopêndice, já falou do meso transverso, do meso sigmoide. Tinha uma coisa que conectava com o estômago, que chama aumento maior. Então, aqui, ó, o colo transverso, ele tinha uma conexão com o estômago. A curvatura maior do estômago saía e se conecta com o aumento maior. Então, a gente não pode esquecer disso daí. A gente tinha falado aqui, pensando ainda no duodeno, não vou ficar falando mais sobre isso, mas aqui na junção, a gente tinha um músculo de 3, que ia lá para o diafragma. Esses ângulos, essas flexuras, elas se conectam com o diafragma também, estão muito conectados com o diafragma também, esse movimento diafragmático. Bom, acho que é isso. Então, assim, só isso vai cair na prova, tá bom? Só coisa básica para vocês saberem. Sacanagem. Não, na verdade, óbvio que não precisa saber tudo isso. Mas para você entender, realmente, organizar esse resumo, esquemas, que fica fácil de você memorizar, de você ter essa imagem fotográfica. Sabe o que eu sugiro vocês fazerem? É legal como treino? Se você pegar e fizer um esquema de cada parte do intestino, por exemplo, assim, ó, deixa eu só organizar aqui para vocês. Como que vocês podem estudar? É que eu sou ruim de desenho. Vocês podem estar fazendo assim, ó, organiza. Se vocês desenharem várias vezes, daqui a pouco vocês estão craque. Organiza vários intestinozinhos. Começa a fazer rápido, aí já fica todo deformado. É só para vocês entenderem. Organiza vários intestinozinhos e cada um deles você coloca, um é vascularização, o outro é drenagem venosa, o outro
Tô falando vascularização, drenagem venosa, outra inervação, outra é a parte anatômica. Aí você vai fazendo vários desenhos. Você pode pegar, colocar às vezes uma folha em cima de um desenho já bonitinho, aí você desenha na sua folha e você faz vários cortes. Então, cada um deles você desenha. Um vascularização, outro drenagem venosa, outra inervação, outra anatomia, outra conexões, que aí fica bem organizadinho como estudo, né? Porque para estudar em cima disso aqui fica muita informação. Deixa eu tirar aqui. Opa, tava querendo sair, não. No Júnior, essa parte teórica. Então, eu vou subir para vocês lá na plataforma, desenhando no abdômen do Júnior mesmo, vou subir para vocês a aula bem bonitinha ali, que daí fica legal você representando em cima do abdômen, tá bom? É uma aula curta, uma aula direta, organizadinha ali para vocês. Agora, é legal para a gente visualizar a imagem de tudo aquilo que a gente falou. Porque daí agora que eu já vi, já entendi, fica mais fácil de eu visualizar. Então, o que a gente falou aí das alças do intestino delgado, 6 a 7 metros, imagina, é alça pra caramba ali dentro do seu abdômen. Alça pra caramba. Então, são várias alças de jejum ilho, enquanto a parte do intestino grosso é por volta. Dá uma olhada, essa imagem é muito legal, porque ela tá levantando a parte do colo transverso. Olha como ele é solto. Ele não é, tá vendo o colo ascendente? Como ele tá lá atrás, posterior. Agora, o colo transverso, ó, eu consigo levantar, consigo rebater ele para mostrar. Então, olha a diferença de estruturas que eu tenho de colo transverso para estruturas que eu tenho de colo ascendente. Agora, olha um detalhe. Cadê o colo descendente? Está por trás das alças do intestino delgado, ou seja, ele é mais posterior ainda. Se eu quero fazer uma técnica para colo descendente, é mais posterior ainda. Então, assim, não é tão simples. Eu falo, estou fazendo uma técnica para um colo descendente. Não, não é tão simples. É diferente de fazer uma técnica para um colo transverso, que é muito mais superficial. É importante a gente ter essa noção, sabe? Porque senão acha que está tudo igual. O intestino grosso é aqui e no meio, delgado. E não é bem assim. Então, quando a gente for realizar, por exemplo, uma técnica para o intestino delgado, muitas vezes eu vou estar fazendo uma prega, pegando ali, e que eu estou pegando o intestino transverso também, ou colo transverso também. Muitas vezes não tem como isolar tanto o que a gente está fazendo, tá bom? Aí, essa imagem, tá vendo ali, ó, a voltinha cortada, a raiz do mesentério. Então, eu tenho um mesentério que vai fixar as alças do intestino delgado. Então, ela está presa lá na parede posterior para segurar todos esses 6, 7 metros. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para riscando, ficar mais fácil. Então, aqui, ó, ela está fixa lá atrás. Então, eu tenho uma raiz do mesentério. E aí, a gente vai ter uma imagem mostrando melhor o mesentério para vocês. E aqui, ó, fixando o cólon transverso. Esse mesocólon transverso. Tudo isso aqui, ó, deixa eu ficar vermelho com vermelho. Tudo isso aqui, ó, é o mesentério. Ele está saindo lá daquela imagem anterior, que está fixo lá na parede posterior, e ele vem, porque as alças do intestino delgado, elas têm movimento. Então, ele vai, tem uma grande parte de mesentério para dar essa mobilidade para essas alças. E olha que interessante no meio desse mesentério, a vascularização vindo. Então, esse mesentério, ele não é simplesmente um sistema de ligação, é um sistema vasculonervoso também. Então, toda a vascularização indo, as artérias jejunais, as artérias ileais, fazendo toda essa parte de vascularização também, tá bom? Olha lá a parte agora, venosa. Então, toda a parte da veia mesentérica inferior e da veia mesentérica superior. No caso aqui, a gente está mostrando intestino delgado. Intestino delgado é veia mesentérica superior. É a parte do lado direito, que vai direto para a veia porta. Então, eu tenho mesentérica superior e tenho a esplênica, que forma a veia porta. Depois que a gente falou, fica muito mais simples a gente organizar. De novo, ó, veia porta. Quem que forma a veia porta? Esplênica e mesentérica superior. Então, a mesentérica superior está drenando o seco, colo ascendente, colo transverso, intestino delgado. E a mesentérica inferior é essa partezinha aqui, que é o que a gente fez no nosso esquema ali, que vai para a esplênica. Então, essa divisão. Aqui, ó, é uma vista lá da parede posterior. Eu estou vendo, ó, não tem nem intestino grosso aqui. Então, olha aqui. Aqui é o orifício, a parte onde ele fica, colo ascendente e colo descendente. Ele tem marcas lá atrás, na parede posterior. O colo transverso não tem essa marca. O colo sigmoide não tem essa marca. O intestino delgado não tem essa marca. Eles não são tão posteriores assim. Agora, olha aqui. A gente tem órgãos que estão por trás. Ó. Aqui o peritônio está cortado. Se vocês olharem, ó, eu tenho um corte dele. Quem que está atrás do peritônio? Rim. Rim é retroperitoneal. Está por trás. Olha o intestino, o duodeno que a gente falou. Duodeno é retroperitoneal. Lembra de só o começo dele, que estava superficial, e o final, de novo, que ele vinha para a superfície? Todo o resto era retroperitoneal. O pâncreas é retroperitoneal. Os vasos estão lá atrás, na parede posterior. Então é legal quando a gente começa a ter essa noção. Eu lembro que antes de eu estudar qualquer coisa de visceral, eu não tinha a menor noção disso. Por mais que eu já tivesse olhado várias vezes imagens de anatomia. Mas eu nunca tinha parado para pensar como era distribuído isso. Como era organizado essa parte visceral. Então é muito importante a gente ter essa visão. Então, intestino grosso, que a gente fez a nossa organização ali. Muito igual ao meu desenho isso aqui. Então, olha lá. Apêndice veriforme, ó. O apêndice vai estar aqui embaixo. A gente vai falar um pouquinho mais do apêndice ali, do teste pro apêndice. O ilho vem e chega até o seco. Ó, aqui eu vou ter a válvula iliocecal. Aqui ele está chamando de ósteo iliocecal, ou seja, a abertura. Eu tenho uma válvula ali que mantém. O seco nessa parte de baixo, intestino cólon ascendente, o cólon transverso, descendente, o sigmoide fazendo a volta grande dele, reto, e o canal anal. Algumas coisas são importantes, acho que eu coloquei na próxima aqui. Isso. Existe, aqui não está tão marcadinho para vocês verem, existem essas faixas musculares que nós chamamos de tênias do cólon. Então, você imagina como se fosse todo reto, o intestino grosso, e de repente eu passo faixas musculares em algumas estruturas. Ó, aqui tinha faixas musculares. E essas faixas musculares vão enrugando, vão formando o que a gente chama de saculações. Então, vão formando sacos. São essas saculações. Então, existem 3 faixas de tênias
que vão estar favorecendo que mantenha essas saculações, vamos dizer. E essas partezinhas aqui, que alguns locais vocês estão vendo que tem partes gordurosas, nós chamamos de apêndices omentais. É como se fossem pedacinhos do aumento, vamos dizer assim, né? Apêndices omentais, o próprio nome já disse. E aí uma outra coisa que é diferente do intestino delgado, que o intestino delgado é liso, não tem tênia, não tem saculações, não tem apêndices omentais, é o calibre do intestino. O intestino delgado ele é muito menos calibroso e o intestino grosso ele tem um diâmetro muito maior, né? Isso daí a gente já sabe. Essas tênias, elas servem então e para aqui, ó, na junção do sigmoide reto, tá bom? O reto ele não tem tênia, então ele sobe e para ali na junção do reto. O seco, então, ele é uma bolsa, ele é bem dilatada, essa parte do seco, é uma bolsa bem dilatada, e vai estar na parte baixa ali, na fossa ilíaca direita, vai estar no quadrante inferior direito, ele não tem mesentério, a gente já falou sobre isso. Uma coisa legal que dá pra gente ver que o apêndice, ele está saindo do seco, e aqui a gente consegue ver, ó, o mesoapêndice, ó, a partezinha que fixa ele no seco, o mesoapêndice. A parte do íleo, que vai estar entrando aqui no seco, através desse ósseo, e formando a válvula iliocecal. Olha aqui, ó, mostrando ó, a tênia. Uma das tênias, ó, essa faixa de tecido muscular que vai formando essas saculações. Ó, mais uma vez, o meso do apêndice, mostrando, tá vendo? Um tecido que fixa, ele não tá todo solto, ele tem uma fixação ali. Então, o meso do apêndice. O que eles trazem? Que ele tem de 6 a 10 centímetros, ou seja, não é tão pequeno assim, né? A gente pensar de 6 a 10 centímetros. É uma estrutura que vai estar ali. Eu tenho artérias e veias, que geralmente levam o próprio nome, artéria ventricular, veia ventricular, mas você já entendeu de onde ela vem. E você já entendeu que ela vem de uma artéria mesentérica superior e emite um ramo chamado artéria iliocólica, e depois chega um ramozinho ali, que vai ser a artéria ventricular, assim como a parte de drenagem. E no fim das contas, ela drena para a veia mesentérica superior. Isso aqui eu acho legal, essa imagem, porque ela mostra isso aqui, ó. Pregas secais. A gente falou, ele não tem um mesentério, o seco não tem mesentério. Mas existem algumas pregas que não deixam ele tão solto assim. Ele é solto, tá vendo? Isso aqui é solto. Mas existem algumas pregas ali que seguram um pouco isso daí também. O que mais que nós temos aqui, ó? Cólon transverso. 45 centímetros de cólon transverso. É a parte larga que a gente falou e a parte móvel. Ela é muito móvel, esse cólon transverso. Por isso que a gente tem o mesocólon, que tá errado, mesocólon transverso. Por isso que a gente tem esse mesocólon transverso. Depois, já mostrei para vocês que o cólon ascendente, ele tá lá. Opa, deixa eu ver. Eu boto isso aqui. Bom, mesocólon, ele tá lá. O mesocólon. Cólon ascendente, ele tá lá no orifício lá atrás, na parede posterior. E o cólon descendente também tá lá na parede posterior. Lembrando que o cólon descendente tá mais posterior ainda. O sigmoide, ele tem o formato de um S, esse sigmoide. Fala-se que tem aproximadamente 40 centímetros. Não é pouco, bastante sigmoide. E ele tem o mesosigmoide, que a gente falou. E olha aí, ó, para vocês visualizarem agora a vascularização que a gente comentou. Deixa eu mudar de cor. Azul. A aorta abdominal, artéria mesentérica superior, sai para o lado direito. Sai para o lado direito. Artéria iliocólica, artéria cólica direita, artéria cólica média. Então ele vai, olha que vai formando, já como se fosse vascularizar tudo. E do lado esquerdo, artéria mesentérica inferior, que tem um ramo retal superior, que tem cólica esquerda, e que vai se juntar através da arcada de Riolan com o outro lado. Então existe a comunicação dos dois lados. Com a cólica média, a cólica esquerda, e fazendo toda essa vascularização. Mas resumindo, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior. Mesma coisa, gente, coloquei para vocês a imagem aqui, ela está mais detalhada, né? Mostrando com mais detalhes ali, para vocês entenderem. Aqui é legal porque essa imagem do sigmoide está bem mais baixa, para a gente ver como que realmente ele desce bem nesse quadrante inferior esquerdo ali. E a inervação. É muito importante a gente falar uma coisa. Eu estou organizando para vocês toda essa parte de inervação da forma mais simples possível. Mas a gente tem que entender que a inervação, ela sempre pode ter ramos anastomóticos de um nível acima, um nível abaixo. Ela nunca vai ser tão atingir um martelo. Então é muito comum eu encontrar, em vários níveis de anatomia, diferenças. Isso sempre vai ter. Então eu estou organizando para vocês da forma que é mais fácil, que é mais simples de vocês lembrarem. De você olhar e de você lembrar. Então qual que é o mais simples? Até a flexura esplênica, ou seja, tudo isso daqui, que está até a flexura esplênica, T10 a T12. O que está depois da flexura esplênica, L1 e L2. Fica mais fácil de você organizar dessa forma, na sua cabeça, do que você querer, às vezes, separar cada partezinha por partezinha. Então, se você lembrar que de T10 a T12, você pega todo o intestino, o jejum no ilho, você pega o seco, colo ascendente, colo transverso, fica fácil. Lembrar que eu preciso avaliar no paciente. Ah, não, é a parte de baixo, descendente sigmoide reto. L1 e L2. Fica mais fácil de organizar. E aqui é só um esquema também, mostrando, porque aqui eu tenho a inervação parasimpática mostrando, que a gente não tinha falado, né? Mas aqui eu tenho a parte da inervação parasimpática também mostrando, do nervo vago, descendo, e aqui a relação com os gânglios pré-vertebrais. É que às vezes a imagem não fica tão simples de ser visualizada, mas eu tenho o gânglio mesentérico inferior e o gânglio mesentérico superior. Só aquilo que eu comentei para vocês desses gânglios. Então sai lá da medula, T10 a T12, vem para o gânglio mesentérico superior, fazendo inervação, jejum no ilho, seco, colo ascendente e colo transverso. E de L1 e L2, vem para o gânglio mesentérico inferior, fazendo inervação de colo descendente e sigmoide reto. É isso que eu quero que vocês lembrem agora. E a parasimpática é, até a flexura é o vago, depois a flexura é sacral. Em relação à parte de conexões, né? A gente falou do mesocólon transverso, a gente comentou do mesocólon sigmoide também, do mesoapêndice também, que são estruturas que conectam. O
aumento maior, que vai se conectar ali. E aqui não dá pra gente ver, porque as duas imagens estão com o intestino, com a parte do colo transverso rebatida, a conexão com o diafragma ali, né? Logo acima, a gente tem essas conexões diafragmáticas. Aqui, gente, eu organizei para vocês a parte de dores referidas pensando no intestino. Lembrando que dores referidas não é um padrãozinho, isso pode variar bastante de um paciente para outro, mas costuma se acontecer. Então, o que eu coloquei para vocês? Que o intestino delgado, geralmente a dor é muito próxima a essa região do umbigo, então essa região em volta ali da região umbilical, o paciente acaba reclamando para a gente quando tem uma relação mais com o intestino delgado, e o resto é intestino grosso. Então aqui você tem uma representação da região que cada cólon está. Aqui eu tenho o cólon ascendente, então eu posso ter dor nessa região irradiando para a lateral. Aqui eu tenho o ângulo hepático, que está subindo o ascendente com o transverso, então eu posso ter dor e irradiar para essa região. Aqui o esplênico, aqui o descendente e aqui o sigmoide. Então nada mais é do que a própria região do intestino, em que elas podem irradiar para a lateral, ó, tá vendo? Essa do cólon descendente, ó, vindo aqui para a lateral. Ó o ângulo lá, hepático, vindo para a lateral, o ascendente vindo para a lateral. O reto, muitas vezes, é uma relação mais baixa com o sacro, pegando essa dor bem mais baixa ali. Então, o paciente, sim, ele pode ter dor lombar, sim, ele pode ter dor abdominal, depende de qual parte do intestino pode estar incomodando esse paciente, mas é muito comum ele relatar uma dor lombar, relatar uma dor abdominal, e isso pode variar bastante, pode estar em partes diferentes aí do abdômen do paciente. O que a gente tem de sinais, sintomas, inclusive até patologias? Tem uma coisa que a gente chama de melena, que o paciente pode, não é tão comum de chegar no consultório, mas enfim, pode acontecer. O paciente ele pode relatar fezes escuras, com odor, com cheiro, e esse cheiro muitas vezes tem relação com o sangue, então ele pode ter sangue que está vindo nessas fezes, ele pode, por exemplo, ter uma úlcera gástrica, e está vindo sangue junto, e isso está sendo expelido, essas fezes mais escuras, essas fezes mais pegajosas, inclusive com odor. Artralgia, o paciente ele pode, isso é uma coisa que é relatada como sendo possível relacionado ao intestino, a gente poderia entrar em questões até mais fisiológicas, se eu pensar, né? A inflamação da mucosa interna do intestino, podendo favorecer processos inflamatórios e dolorosos em uma ou outra articulação. Eu acho interessante porque essa artralgia, existem alguns livros que trazem como se o paciente tivesse uma articulação que incomodasse muito ele. Então ele poderia ter, como se fosse como que eu posso dizer? Algo que ele já tem uma facilidade, vamos pensar, mecânica, de ter dor em uma região, uma articulação, e a parte intestinal potencializasse isso. Imagina que esse paciente já tem, por exemplo, uma dor no punho, e o fato do intestino dele não estar funcionando bem, podendo potencializar isso daí, alterando esse limiar de dor desse paciente para essa região que já tem outros fatores, né? Constipação, são pacientes que acabam demorando muito mais tempo para conseguir evacuar. Não existe um padrãozinho tão certo em relação a isso. Existe sim um questionário validado. Se você quiser diagnosticar realmente um paciente, por exemplo, com uma constipação, eu usei no meu doutorado um questionário que chama Roma 3 para constipação funcional. Existe para síndrome do intestino irritável também. Você pode. São perguntas que muitas vezes você vai perguntar se o paciente, quantas vezes por semana ele está evacuando, se ele precisa de ajuda manual para evacuar, se depois que ele vai no banheiro ele sente que ele ainda está com aquela vontade de finalizar, que não finalizou. Enfim, algumas perguntas relacionadas à parte da evacuação. O que geralmente a gente pergunta muito para o paciente é se ele vai todo dia no banheiro. Você pergunta para o paciente, como que é seu intestino? Ah, normal. E vai no banheiro? Não, normal. Ele não sabe o que é normal para ele. Então a gente precisa perguntar, tá, paciente, quando você vai no banheiro, como que são as suas fezes? E perguntar, ele tem que falar para você, porque é você que sabe se é normal ou não é. Como que são as suas fezes? O que é normal? As fezes têm formato de intestino. Então as fezes têm que ter esse formato como se fossem essas circulações também. Então esse formato de intestino, ele não pode ser tão reto, tão pastoso, então ele tem que ter aquela consistência e mantém o formato do intestino. Mas ele não pode ser aquele cocô de cabrito, que sai aquelas bolinhas. Isso já é fezes desidratadas. Então a gente tem que perguntar para o paciente, como são? Como você vai no banheiro? Como que é? Quantas vezes você vai no banheiro? Você vai todo dia? Como é isso? Aí o paciente fala, eu vou todo dia. Beleza, ele vai todo dia, ok. Ah, não, eu vou um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ainda está ok. Se ele começa, não, eu vou a cada 2 dias, a cada 3 dias, então já não está ok. Pode ser que isso não esteja gerando problema para esse paciente, tá tudo bem, ele vai evacuar a cada 3 dias, mas não está dentro da normalidade. Existe um atraso. E a gente vai avaliar se isso pode estar relacionado ou não, se isso pode estar gerando algum estímulo ou não. Então, esse paciente começa a ir menos vezes no banheiro, então seria o que é normal? 3 vezes por semana. A pessoa tem que ir no banheiro evacuar 3 vezes por semana. Dentro de um questionário, 3 vezes por semana é normal. E aí, consistência de fezes não pode ser muito mole, não pode ser muito duro. Tem que ter um formato de intestino. Pode variar? Pode, a gente sabe que varia bastante, dependendo do que você comeu, né? Então, assim, não é só um dia, é você entender como é isso dentro de um contexto do paciente. Por exemplo, num questionário de constipação funcional, você pergunta para o paciente como foi os últimos 3 meses, não é como foi semana passada. Esses últimos 3 meses, como que é? Quantas vezes por semana você vai no banheiro? Então, você pega uma janela temporal importante. E, para ser considerado ainda, ele tem que estar com sintoma nos últimos 6 meses. Então, estou falando para vocês dentro de uma visão científica, como que a gente classifica um paciente com uma constipação funcional. Mas no consultório, ali o que você vai ver é, de acordo com a dor que ele está apresentando, o que o intestino pode ou não pode estar relacionado. Ah, vai ir 2 vezes por dia no banheiro. É ruim? Não, não é ruim. Existem várias pessoas que vão 2 vezes por dia ao banheiro. Muitas vezes ele acaba fazendo umas fezes mais pastosas. Não dá muito tempo do intestino acabar absorvendo aquela água e sair um formato mais de intestino. Acaba sendo um pouco mais pastosa. Mas tá tudo bem. Agora, muito mais do que isso, aí já tem algum tipo de alteração, como eu falei para vocês. O paciente ele pode ter uma alteração, mas para ele ser dentro do vezes do normal. A pessoa fala para você, eu sou assim há 20 anos. Só às vezes, eu falo, vamos ver 3 vezes por dia há 20 anos, tá? É o normal dessa pessoa. Pode estar relacionado ou não. Não é isso que a gente tem que tá fechando os olhos, né? Eu tenho que entender o contexto do meu paciente, principalmente individual. Eu tenho a parte científica, eu tenho coisas que eu vou buscar, mas dentro do meu paciente, qual é o raciocínio que eu tenho que ter para esse paciente? Diarreia, né? Pessoas podem ter diarreia, muitas vezes quando é ocasionada por alguma intoxicação, por alguma coisa que aconteceu mais, intoxicação mesmo, tá tudo bem, o paciente vai passar por cirurgia, tá tudo bem. Agora, eu posso ter pacientes que estão, sei lá, eu já tive paciente no consultório que sai, tô há 15 dias com diarreia. Ou seja, não segura, tô com diarreia, o paciente comeu, foi no banheiro. Então, a gente tem que entender o que aconteceu, como que a gente pode fazer estímulos para tentar reorganizar isso daí, como que a gente pode ajudar. Incontinência fecal, pode ser que seja pouco, pode ser que seja muito, né? Eu não tô aqui pensando, por exemplo, num paciente com uma hernia de disco que tem uma
uma síndrome da cauda-equina, não é pensando nesses casos, o cara tem uma hernia de disco, tá gerando uma compressão medular, ele tá com incontinência fecal, incontinência urinária, e anestesia em célula, já é um paciente cirúrgico de hernia de disco, aqui eu tô falando de um paciente que tem realmente um sintoma intestinal ali. Diverticulite, muito importante a gente dizer, a diverticulose, que é como se formasse são meio que dilatações que a gente tem ali no intestino. A diverticulose a gente considera normal, essas dilatações sendo formadas. Lógico que cada caso pode ser estudado. Então não tem problema nenhum você fazer uma técnica no paciente que tem diverticulose. Agora, a diverticulite é a inflamação dessas partezinhas, dessa diverticulose. Aí a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso colocar a mão e ficar mexendo no abdômen de um paciente com diverticulite. Isso pode estourar, isso pode gerar um problema maior. Então, assim, se o paciente fala, eu tô com uma crise de diverticulite, não faça técnica nesse paciente. Se ele estiver falando isso pra você. Se você não sabe, tá tudo bem. Deus protege quando a gente não sabe. Mas se você sabe, não faça. Diverticulose não tem problema. Tá? O paciente pode falar, não, às vezes fala que ele tem diverticulite, mas na verdade ele tem diverticulose. Então você só não pode fazer na crise. Ele tá com crise, ele tá com dor, você toca a região, dói pra caramba. Não, não é o momento de fazer ali. Apendicite. Apendicite, todo mundo sabe, é a inflamação ali da parte do apêndice veniforme, que quando o paciente tá entrando numa crise de apendicite, o paciente já começa com febre, já começa com vômito, já começa com coisas mais sérias, e geralmente esse paciente é rápido para ir para um centro cirúrgico, né? A gente vai falar do teste. Já é rápido para ir para um centro cirúrgico e fazer e extrair esse apêndice. Então a gente só tem que tomar cuidado mesmo, é muito difícil chegar no nosso consultório alguém com um quadro de apendicite. Então geralmente a gente vai pegar aquele paciente que já retirou o apêndice, que tem uma cicatriz, que tem uma aderência naquela região, que pode estar favorecendo para uma hipomobilidade local, que a gente pode sim tratar e melhorar. Então até teve uma pergunta no grupo, que era de alguma outra víscera, não lembro qual era agora. Ah, o paciente já retirou, acho que era a vesícula, já retirou a vesícula, mas aí tem sintoma não sei o que lá. Posso fazer a técnica? Com certeza. Você pode fazer. Você não está fazendo a técnica pensando especificamente na mobilidade da víscera, você está pensando na diminuição da aderência local. Porque naquela região tem vários nervos, várias condições de drenagem, linfonodos, vasos linfáticos, artérias e veias que estavam com aquela condição. Então nem tudo simplesmente assim morre. Existem várias informações que ainda estão conectadas com aquela região. Então você pode sim fazer a técnica pensando naquela região para organizar esses estímulos ali. Porque na verdade você vai estar tratando a aderência da região que acaba ficando, que envolve toda essa estrutura. Então pode sim estar realizando. Ah, não tem mais a víscera, mas tem o sintoma. Sem problema nenhum. Pode estar fazendo. Como que a gente avalia, né? Apendicite, existe um ponto chamado ponto de McBurney, em que você aperta esse ponto de McBurney e você solta ele rápido, né? E quando você solta ele rápido, essa soltada que, na verdade, é uma dor muito forte para o paciente. Porque quando você tem apendicite, muitas vezes você tem essa inflamação do peritônio junto, já começa a inflamar tudo, o corpo já começa a reagir. Então, na hora que você solta, em que bate essa informação do peritônio, que dá essa vibrada, isso gera uma dor muito forte para esse paciente. Que é o que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? De apertar a região do apêndice e fazer o teste. Doenças intestinais inflamatórias, a gente tem algumas alterações que os pacientes podem ter, doença de Crohn, colite ulcerativa, vamos existir várias patologias que vocês podem estar recebendo. Não é contraindicado você tratar um paciente com uma doença de Crohn, com uma colite ulcerativa. Não é contraindicado você falar assim, não, você tem isso, eu não posso colocar a mão em você. Não, é uma contraindicação relativa. Você vai ter que entender se o paciente está numa crise, se o paciente ele tem uma dor muito forte nesse intestino, se você consegue realizar algum tipo de técnica, se você não consegue fazer uma técnica em que você tenha que colocar a mão e mobilizar, você consegue muitas vezes fazer uma técnica funcional, uma técnica mais suave. Então a gente tem que ter esse feeling para tratar esses pacientes, esse cuidado, e devagar, e percebendo como que o paciente está, para a gente poder ajudar esses pacientes. Síndrome do intestino irritável. Também existem muitos pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. Então, esse paciente ele pode ter episódios de constipação, seguidos de episódios de diarreia, de repente expulsa rapidamente, né? Tipo, irrita o intestino. Então, existe um desequilíbrio importante nisso daí. E a gente pode, sim, avaliar, tratar esse paciente, promover um reequilíbrio e analisar a resposta que vai ter. Isso é muito importante, gente. O nosso tratamento, você não prova para ninguém, você não garante para ninguém que você vai melhorar, ou que você vai diminuir a dor, ou que você vai dar mais função. Você vai tentar. Mas a resposta depende do corpo do paciente. E pode depender de outras coisas, como, por exemplo, exercícios físicos, alimentação e tal. Então, eu vou organizar, vou avaliar, vou ver o que é possível fazer e vou avaliar a resposta que o corpo do paciente me dá. Porque pode ser que ele me dê uma resposta boa, mas pode ser que não. É assim que funcionam as pesquisas científicas. Eu pego lá X pacientes que têm síndrome do intestino irritável, proponho um tratamento e vejo a resposta. Então, muitas vezes, não funcionou esse tratamento que eu estou fazendo, ou não funcionou aquele, ou não funcionou não sei o que lá. Então, não é simples, muitas patologias. A gente consegue, sim, ajudar a melhorar, mas muitas vezes não é o que o paciente espera, ou não é o que você espera. Então, tem coisas que não estão no nosso poder. A gente tem, sim, muitas ferramentas, mas a gente vai ter que analisar realmente o organismo de cada um. O que mais que eu não coloquei aqui? Gases. A gente sabe que gases têm uma relação com o intestino, o paciente pode apresentar gases. Eu não sei se alguém já teve crises de gases, por exemplo, mas tem paciente que, de repente, ele tem uma cólica tão forte por causa de gases. Nada mais é do que gases. É como se tivesse um espasmo ali da musculatura intestinal, ele não consegue expelir, e o gases, na hora que ele passa e dilata uma alça intestinal ali, a dor é muito forte. Isso é bem descrito. Então, essa dor de dilatação da alça intestinal é muito forte. E ela pode irradiar para baixo de uma costela. A gente não tem as flexuras esplênica e hepática, então ele pode vir para baixo de uma costela, subir aqui, o paciente às vezes acha que é o pulmão, ou vai para outro lado, ou vai para a lombar, ou região mais baixa. Então, ele pode ter irradiações bem potentes aí, podem ter dor bem importante, muitas vezes é gases. Então, a gente consegue ajudar bastante, organizando bastante aí esse espasmo dessa musculatura. Se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente vai falando. Bom, em termos científicos, esse artigo é importante vocês terem como base aí, porque é um artigo que traz pra gente essa teoria de que o paciente que tem uma dor na parte anterior do abdômen, eles consideram como uma disfunção visceral. Então, eles colocam que pessoas que têm uma dor na parte anterior do abdômen, eles colocam que isso é sugestivo de disfunção visceral. E pode ser disfunção, pode ser patologia, algo visceral. Só que a questão é muito legal esse artigo. A questão é a seguinte, isso é um artigo publicado numa revista muito importante, né? A PEN é uma revista de uma relevância extremamente importante. Então, eles colocam lá que tinha 2.974 participantes no estudo, sendo que 583 tinham dor na parte anterior do tronco. Ou seja, de quase 3.000 pacientes com dor lombar crônica, 20% tinham dor na parte anterior do tronco. Então, se eu tinha 3.000 pacientes com dor lombar crônica e 20% tinham dor na parte anterior do tronco, ou seja, 20% tinham sugestivo alguma disfunção visceral. Seja disfunção ou patologia mesmo.
E aí, o que eles perceberam? Que as pessoas que tinham a dor anterior no tronco, que era sugestiva de disfunção visceral, tinham níveis de incapacidades piores do que quem não tinha dor na parte anterior do tronco. Então, o cara que chega com uma dor lombar crônica, para mim, com níveis de incapacidades maiores, mais intensos, e se ele tiver uma dor anterior no tronco, eu preciso ter uma visão visceral para esse paciente. É muito legal a forma com que ele conduz essa parte. Então, a gente olhar para os pacientes, imagina quantos pacientes com dor lombar crônica você já atendeu, que você nem sequer perguntou se ele tinha uma dor na parte anterior do tronco. Que, de acordo com a ciência, ele traz para a gente que é sugestivo de alguma disfunção visceral. Então, se eu sei tratar essa disfunção visceral, eu posso melhorar esses 20% que não iriam melhorar apenas com o tratamento convencional, que seria padrão ouro. E aí, esse outro, ele mostra que relações entre incontinência urinária, relações entre desordens respiratórias e sintomas gastrointestinais em mulheres com dor lombar. Então, ele fala que o paciente que tem incontinência urinária, o paciente que tem desordens respiratórias, o paciente que tem sintomas gastrointestinais, isso é um fator de risco para desenvolver dor lombar. Ou seja, ele traz essa conexão também. Porque ele fala que esses pacientes, com essas disfunções viscerais, eles aumentam a atividade dos músculos superficiais do tronco. Então, eles relacionam esse aumento de atividade dos músculos superficiais do tronco com a facilidade de ter dor lombar. Então, olha que legal, que dentro da ciência, a gente não tem tantas evidências mostrando tratamentos efetivos de determinadas técnicas, mas a gente tem algo que traz para a gente muito legal essas relações que eles vão fazendo. A gente tem esse artigo que mostra que uma técnica do sigmoide, ela foi capaz de melhorar o limiar de dor. Ou seja, eu peguei pacientes normais, eu fui fazer uma técnica do sigmoide. A gente vai falar como faz uma técnica do sigmoide hoje. Fiz uma técnica do sigmoide, a hora que o cara foi lá em L1, na lombar do paciente, lembra? Inervação simpática, L1 e L2. Na hora que foi lá na lombar do paciente, essa musculatura paravertebral tinha melhorado esse limiar de dor. O que é o limiar de dor? É você aguentar mais pressão antes de doer. Então, melhorou o limiar de dor fazendo uma técnica do sigmoide. Então, olha que legal. Depois tem esse outro que mostra uma intervenção manual. Fui lá no abdômen do paciente e fiz uma intervenção manual. 62 mulheres com constipação. E aí foi percebido que melhorou o limiar de dor, essa pressão no local, então melhorou o limiar de dor, e a flexibilidade do tronco. Quando ela faz o movimento de flexão, melhorou a amplitude de movimento. Então, uma técnica manual abdominal melhorou o limiar, melhorou a amplitude de movimento. Depois, esse outro, gente, é o protocolo do meu doutorado. Em 2018, eu publiquei o que a gente iria fazer. Meu doutorado, para quem não sabe, eu estudei dor lombar crônica e constipação funcional. Então, a gente organiza como vai ser feito o tratamento. Então, a gente organizou para tratar durante 6 semanas pacientes que tinham dor lombar crônica e constipação funcional. Então, a gente organizou um tratamento de 6 semanas. Eram 6 sessões de 15 minutos só. Como que era o tratamento? Técnicas viscerais, que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, técnicas no intestino para tratar essa dor lombar. Então, em 2018, a gente publicou o protocolo que iria ser feito na pesquisa. E aí, agora, em abril de 2023, foi publicado o artigo mostrando tudo que a gente fez e todos os resultados. Então, a gente separou em 2 grupos, existe um grupo controle, que é placebo, e um tratado. Dá uma olhada na técnica aqui, ó. A gente fez técnica manuais no intestino, pensando em colo transverso, pensando em sigmoide, pensando em seco, ou seja, avaliava o paciente e viu o que ele precisava. E aí fazia uma técnica no intestino. E essa outra aqui, ó, só estava com a mão em cima, era um placebo. Fingia para o paciente que ele estava sendo tratado. Então, mudava a mão de local para o paciente acreditar que aquilo era uma técnica realmente. E o paciente, ele tinha que fazer esse movimento aqui, de flexão, e ele tinha um eletrodo aqui, ó, uma eletromiografia, para a gente avaliar se a técnica no intestino diminuía a atividade dos músculos da coluna, dos paravertebrais. Então, em nenhum momento foi tratado a coluna lombar dos pacientes. Foi feita técnica no intestino para verificar como que respondia a eletromiografia na coluna lombar. Qual foi a resposta disso? Em 6 semanas, esse grupo que foi tratado com técnicas viscerais, de manipulação visceral, eles melhoraram a dor. Então, diminuiu a dor desses pacientes. Foi significante. Em 3 meses, eles foram acompanhados depois por 3 meses. Essa dor continuava baixa. Então, seguiu significante. Mas o que aconteceu? Esse grupo placebo, em 6 semanas, ele não tinha diminuído a dor. Mas em 3 meses, a estatística deu que eles também diminuíram a dor. Olha que doido. Aí é por isso que quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, mas não tem evidência que manipulação visceral melhora. Porque a gente tem esses casos assim, que quando a gente fala de estatística, quando você vai olhar para o grupo placebo, eles também melhoram. Em 3 meses, quando você olhar, os 2 grupos estão iguais. E aí você fala, não, mas a manipulação realmente não melhora esse paciente. Então, existem vários tipos de análise. Uma coisa é estatística. Eu até fiz a live na outro dia falando sobre isso. O grupo tratado, ele tinha uma média de dor 8. Eram 38 pessoas. Pegasse a média. Escala numérica verbal da dor era 8. Depois ela caiu, agora não vou lembrar de cabeça. Depois ela caiu, sei lá, para 5 e para 3, alguma coisa assim. Ela caiu bastante. Esse outro grupo, ele foi de 7, 6 e 5. A queda é muito menor. Mas, estatisticamente, quando você roda, dava a significância para os 2 lados. Então, é muito doido isso. Quando a gente rodou a incapacidade, o grupo tratado, ele melhorou também. Deu estatística só para quem foi tratado com o grupo da manipulação visceral. Mas, quando a gente olha no questionário, era muito pequeno isso para a prática clínica. Então, nem foi falado muito no artigo. E os músculos aqui, paravertebrais, que foi analisado, houve sim, isso foi interessante, porque houve uma diferença importante, então houve considerado uma melhora para esse grupo que foi tratado, chegou essa informação lá na lombar, teve essa melhora nos movimentos dinâmicos, quando ele movimentava fazer flexão e extensão, era mais coordenado essa musculatura, mas não tinha muito como comprovar, porque a gente não fez nada tão específico para entender o que era essa melhora, né? A gente sabia que tinha essa diferença na eletromiografia, mas o que realmente representava isso, não tinha muito como descrever. Então, olha que interessante, existe uma relação biomecânica de eu tenho constipação, eu contraio mais esse músculo quando eu vou evacuar, isso ativa mais a musculatura superficial do tronco, isso favorece dor lombar crônica, e existe uma explicação neurofisiológica do nível da inervação simpática com essa musculatura que acaba sendo bombardeada por esse nível metamétrico também. Síndrome do intestino irritável. A gente tem mais pesquisas com esse título de síndrome do intestino irritável, tanto é que a gente tem essa revisão sistemática com síndrome do intestino irritável, mas, gente, os artigos, os estudos, eles são ruins realmente que estão aqui dentro, sabe? Então, às vezes, eles cometem erros de amadores. Então, quando você vai olhar, fala, cara, mas o que é erro de amador? Às vezes não dá para confiar no que a pessoa fez. Infelizmente, a pessoa fez uma pesquisa e ela não descreve várias coisas que são importantes para você poder confiar na pesquisa. Então, a conclusão dessa revisão sistemática é que melhora a curto prazo esse tratamento, melhorou a curto prazo, esses pacientes com síndrome do intestino irritável, mas você não tem uma confiança tão grande nos artigos que estão aí dentro. Esse daqui, ó.
ele fala que a síndrome do intestino irritável, ela está associada com o aumento de desenvolver sintomas do trato urinário inferior. Ou seja, o paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, ele pode ter repercussões relacionadas com o trato urinário inferior. Ou seja, a gente vai falar depois das alterações de bexiga, né, do trato urinário inferior. Então, tem relação, muitas vezes, de uma patologia com outras que acabam gerando para o paciente. Isso são coisas que a gente precisa estar entendendo. Se o paciente tem uma síndrome do intestino irritável, eu já vou pensar, o que mais ele pode ter? Será que ele tem uma incontinência? Será que ele tem uma cistite? Será que ele tem uma dificuldade urinária, né, de micção? Foi? Esse daqui, mostrando síndrome do intestino irritável com mindfulness, ou seja, esse artigo mostrou que o grupo que fez mindfulness, ele melhorou a qualidade de vida e diminuiu a dor, né, a interocepção ali da síndrome do intestino irritável. Ou seja, isso é importante a gente entender. Cada dia tem saído cada vez mais pesquisas falando sobre mindfulness, sobre yoga, sobre meditação, porque o paciente para tudo que ele está fazendo, o paciente tem atenção plena, o paciente respira, o paciente acalma, o paciente regula o sistema nervoso autônomo dele. Então, olha que interessante para onde a gente tem conseguido provar com ciência o que realmente vem ajudando bastante as pessoas. Às vezes parece coisa básica quando a gente vai falar, né? Ah, vai fazer uma meditação, vai fazer não sei o quê. Mas existem muitas coisas por trás, além de uma respiração. Então, a gente falou, por exemplo, no módulo de estômago, sobre aquela pesquisa de exercícios respiratórios para refluxo. Então, coisas que parecem extremamente simples, mas que você precisa olhar para isso e trazer isso para o seu tratamento. Como que você pode ou incluir isso no seu tratamento, ou orientar o seu paciente para potencializar o seu tratamento. A gente não pode fechar os olhos para essas coisas, tá bom? Porque quando eu vou tratar um paciente com uma disfunção visceral, eu quero tratar ele como um todo. Tanto pensando na parte mecânica, quanto pensando na parte de modulação autonômica. E se esse paciente faz meditação, ou faz alguma outra coisa, ou consegue começar a fazer algum tipo de exercício respiratório, para começar a modular um pouco melhor o sistema nervoso autônomo dele, eu começo a organizar muitas coisas nesses atos de vida dele. Muito bem, e as técnicas de tratamento, então?